Está na lição 60, estabelecendo a atmosfera de bênção. Número 6, do 22 ao 27. Senhor a Moisés, falarão os seus filhos, dizendo, assim abençoarei os filhos de Israel, e dir-lhe-eis, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto, e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Então, como a gente viu na lição, né, a gente está vendo aqui sobre esse decreto de bênção, a gente falou sobre sair da orfandade e falamos sobre o ciclo de paternidade. Então, podemos definir a bênção não como bens materiais, mas como uma atmosfera gerada sobre aqueles que obedecem o Pai. Deuteronômio 28, 13. Diz assim, o Senhor te porás por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não por baixo, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje ordeno para os guardar e cumprir. Então, como nós estávamos vendo na aula anterior, somente o pai pode gerar essa atmosfera de bênção sobre a vida de um filho. Somente a figura do pai é capaz de proteger ou projetar, perdão, a estrutura do futuro de um filho. E por isso nós precisamos aprender que no reino, perdão, por isso precisamos entender que no reino, e se a gente está falando de reino, então a gente fala de um governo que é transferido de pai para filho, né? Então isso que nós chamamos de monarquia. Então na questão da democracia, nós vamos ver que ela tem uma votação, ela tem uma como posso dizer aqui, uma maioria de voto, coisa assim. Mas dentro da monarquia, não. A monarquia é transferência de pai para filho. Bem, esse tipo de transferência. É um legado, é uma herança que se transfere de pai para filho. Então, tudo é passado de pai para filho, de geração em geração, e isso não é diferente no reino de Deus. A gente vai ver isso lá em 1 Pedro 3, 9. Diz assim, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes a bênção por herança. Veja, a bênção é uma herança. Amém? Colossenses 3, 24. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor é que estáis servindo. Veja que Jesus se assentou na cadeira de Davi, terrenamente dizendo. Então, essa é a transferência de reino, né? Lucas 1,32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Veja que o Senhor diz que o Davi aqui seria pai dele. Entendeu? Por quê? Porque essa transferência de legado. É muito importante isso, meu irmão, a gente entender, porque, por exemplo, Jesus poderia ter nascido de uma outra tribo. Por que ele precisou nascer da tribo de Judá? Dá para pensar nisso? Porque se a gente parar para pensar aqui, Jesus ele foi sacerdote, mas ele não era da tribo de Levi. Então, ele não poderia exercer o sacerdócio.
Mas o sacerdócio de Jesus, ele veio como o nazireado. Entendeu? Ou seja, quem era nazireu, ele poderia então ser enxertado nessa questão. Então Jesus, ele era nazareno, não de Nazaré, mas de Nazireu. Então ele pega aí esse nazireado, né? Lógico que ele veio, andou por Nazaré e tudo mais, mas essa questão de isso, filho de Judá, da tribo de Judá, que é descendente de Davi, que era da tribo de Judá. Amém? A gente tem que entender esse fator aqui importante. É... Beleza. É... E Jesus, ele precisava nascer dessa linhagem. Ele precisava vir para assumir o trono de Davi. Então, você vê como que é essa questão da bênção. Jesus, então, poderia... Se isso não fosse tão importante, querido, Jesus poderia ter nascido de outra tribo, né? E tomado espiritualmente essa bênção, aquela questão toda, ou seja, ele poderia tomar o reino, tá? Mas veja, ele até Deus ele foi tão minucioso, ou seja, olha uma questão de princípios espirituais, que Jesus precisou vir da genética de Davi, espiritualmente, fisicamente dizendo, ou seja, ele veio como uma genética espiritual. Jesus era nazireu. Ele tinha um voto nazireado, né? Até onde eu sei. Pode ser que eu estou enganado, mas se não mentiram para mim. Vamos lá. Então, entendendo isso, podemos dizer que você não pode receber nenhuma herança se não está ligado à paternidade física, espiritual e de Deus. Então, somente podemos receber algo se estiver ligado a uma atmosfera de paternidade. Quando voltamos aos tempos bíblicos, podemos ver que a maior coisa que um filho poderia receber era a bênção de um pai, ou do pai, né? Pois, segundo essa bênção, determinaria o destino profético e até mesmo físico de uma pessoa. Veja, então, quando Israel chama seus filhos e ele determina o futuro profético de cada um. Está lá em Gênesis 49, 1. A bênção profética de Jacó. Depois, chamou Jacó seu filho e disse: ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que há de acontecer nos dias vindouros. Olhe que nesse texto temos muitas chaves que podemos aprender sobre as bênçãos. Uma delas é que somente o pai lança o filho para o seu futuro. Veja aqui, querido, que ele estava falando que haveria de acontecer. Moisés abençoa segundo aquilo que já aconteceu. Né? Já aconteceu, já eram nações, já eram tribos. Mas, quando a gente vê em Israel, não. Ou seja, Jacó, ele não tinha visto tribos, ele tinha visto filhos. Né? Filhos. É, coisa que ele vai fazer saber o futuro, dias vindouros. Essa palavra é ashairit, né, que significa parte posterior, fim, conclusão, últimos tempos, profético para o tempo futuro.
né? Então, ele simplesmente está dizendo, como pai, eu sei o que está esperando por vocês no fim de todas as coisas e quero declarar, anunciar, trazer luz o destino profético de vocês. Então, por essa razão, então, a bênção do pai era a coisa mais importante para um filho, a ponto de brigar por ela. A gente vai ver em Gênesis 27, 27 e 29, quando Esaú e Jacó, eles brigam pela bênção, né? A gente já viu esse texto, quando eles estão brigando aí, quando Deus abençoa Jacó e Esaú, então, acaba brigando por isso, ele diz, mas não tem mais nenhuma bênção para mim, ou seja, não era uma questão de, eu te abençoo, Deus abençoe, Deus não. É realmente determinar o futuro. Veja, quando ele determina que todos serviriam a Jacó, pensando que é Esaú, quando Esaú chega e fala, não tem como, porque eu já determinei que você é servo do teu irmão. Você vê a importância e a seriedade dessa bênção. Ele poderia muito bem dizer o seguinte, não, tá bom, eu te abençoo agora, tá certo. Não, o teu irmão vai te servir, ele te enganou antes. De uma vez declarado, você vê a importância, principalmente quando a gente faz essa questão de cura de alma, essas quebras de decretos, né? Porque é importante, porque muitas pessoas veio debaixo de decretos de derrota, de miséria, de escassez, vinda das palavras de autoridade, né? Por isso é importante a gente quebrar e anular isso em Cristo. Amém? Então, a bênção de um pai é a atmosfera que o filho precisa para avançar e prosperar. Por isso, podemos ver a figura do pai está sendo tirada das conexões desse dia. Então, esteja sempre debaixo da bênção de um pai físico, espiritual e, é lógico, do nosso pai eterno. Que tudo irá bem. Amém?